Muito boa noite, eu sou Guilherme Crema, escritor, produtor cultural, aqui de Bento Gonçalves, a cidade onde nasce o Festival Internacional de Cinema Respira, e também estou mediando as entrevistas com os jurados, com as juradas do festival, e essa noite tenho o prazer imenso de estar aqui com Carcará, eu aqui no sul do país, Carcará diretamente de Pernambuco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Tudo certo. Então, Carcará, o festival, nesse momento que a gente fala agora, já está na fase de júri popular. Então, você já assistiu um monte de filme inscrito. As inscrições do festival foram um sucesso, foram mais de 300 inscrições do país inteiro, né, representando todos os estados, mais o Distrito Federal. E num festival desses, né, com tantas inscrições, com tanta variedade, né, um festival que foca também a diversidade, mas também com essa variedade regional. Como foi para ti e o que você buscou assistindo esses filmes, dar valor e trazer mesmo, né, pro holofote do festival? Perfeito, Rodrigo. Eu acho que de toda a experiência, o mais legal foi ver esse panorama de Brasil, porque o filme recebeu filmes de várias partes, né? Teve muito filme do Nordeste, bastante filme do Norte também. Claro, o Sudeste ainda é a maioria, né? O centro de produção ainda é muito forte, Rio, São Paulo. Mas a gente já começa a ver respiros dessa produção em outros lugares e uma produção muito vasta e diversa, né? Trazendo realizadores assim, não hegemônicos, sabe? Tipo, pessoas de periferia, pessoas pretas, pessoas trans, produzindo em suas regiões. Eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes, assim, de ver nesse panorama. E a gente tem uma perspectiva. Eu assisti vários, né? Não assisti todos, mas assisti muita coisa, principalmente agora também dos selecionados. E a gente tem muita gente fazendo muita coisa com muito pouco, né? Espalhados pelo Brasil. E eu não sei para ti, né? Que já tem uma vasta experiência, que já tem um currículo, mas como é ver também essas pessoas que às vezes uma câmera, duas pessoas em frente à câmera, um cenário conseguem fazer milagres, assim, com histórias que emocionam, que mexem com a gente. Como é estar nesse país que ainda tem tão pouco, né, de valorização do cinema como a gente precisaria para o nosso tamanho, para o nosso potencial, mas mesmo assim ver tanta gente produzindo com o que tem e conseguindo realizar obras tão incríveis. Nossa, você falou assim, nossa, vasta experiência, porque assim, eu comecei há 10 anos atrás, sabe? Então eu acho que eu também tô um pouco dentro desse panorama, assim, de novos olhares para o cinema brasileiro, né? E eu acho que a gente passou tempos muito difíceis, assim, de 2016 para cá, com várias políticas culturais, né, sendo destruídas, coisas que a gente tinha conquistado há muito tempo e que acabou, enfim, de uma maneira muito drástica. Passou por alguns anos em que isso realmente foi de uma maneira muito violenta, né? A gente passou pela pandemia. E aí eu acho também que agora a gente começa a ver os frutos de um novo momento, assim, de uma nova política, de uma nova política cultural, com as leis de incentivo regionais, né? Tipo, a própria PNAB, a LPG também. Então, eu acho que a gente começa a ver esses filmes ganhando tela agora, né? E muitos realizadores que começam, tipo, os seus primeiros filmes, né? E começaram, tipo, só em 2020, e agora tá no segundo filme um pouco mais amadurecido. Mas eu acho que também é muito fruto desse outro momento, assim, né? Que talvez a pandemia tenha, enfim, tenha realmente mudado um pouco o ciclo produtivo, porque a gente teve que se adaptar e pensar sobre viver em momentos de exceção. Mas, de alguma maneira, também eu acho que foi um momento em que a gente conseguiu minimamente reestruturar, sabe, as políticas culturais, e isso tem dado efeito agora, sabe? Eu acho que a gente tem um cinema que tem produzido cada vez mais, de maneiras muito diferentes, e como você falou mesmo, né? Às vezes com pouco recurso, porque quando a gente fala também de PNAB, LPG, a gente não está falando de grandes orçamentos, né? A gente está falando, às vezes, de um filme que é feito com, sei lá, 40 mil, 50 mil reais. E isso, em termos de produção, é muito pouco dinheiro, na verdade, né? E a gente vê propostas muito incríveis, muito inventivas, feito com muito pouco. Então,
Eu acho que também é isso, assim, né? A gente passou tanto tempo produzindo quase sem nada, que agora chega um pouco mais e a gente já consegue fazer milagre, assim. Ainda é muito longe do que a gente tem potencial, né? Como tantas pessoas que trabalham na cadeia do audiovisual no Brasil, mas assim como tu falou, né? A gente vê esse respiro, a gente vê vários festivais nascerem nesse período também como um resultado, né? Também desses incentivos que vão acontecendo. E qual que é a importância para ti desses festivais espalhados pelo país que tem esse olhar para quem está começando, para quem está explorando o audiovisual e começando a se consolidar também? Ai, perfeito essa pergunta, porque eu acho que, na verdade, o nosso maior problema é a distribuição, né? E é a gente pensar o ciclo, de como que esses filmes vão chegar no público, né? Então, mostras e festivais que vão nesse intuito, né, de divulgar principalmente também o circuito de curta-metragem, que é muito esquecido, né, no circuito de cinema mais comercial, mas que, na verdade, dá vazão para essas novas realizações, né? E de lugares diferentes. Então, eu acho que quanto mais mostras e festivais a gente tiver espalhados pelo Brasil, e o quanto, sei lá, mais propostas de salas de cinema ou cineclubes, enfim, cineclubes itinerantes, em escola, às vezes até em praça pública, né? Mas quanto mais propostas de exibição e distribuição dos filmes a gente tiver, é muito importante, assim, porque é justamente o que faz com que essa roda gire, né? Quanto mais as pessoas assistem o cinema nacional, mais a gente vai produzir, assim. Então, acho que hoje a gente consegue produzir bastante, mas, sobretudo, o nosso problema é que esses filmes cheguem no público, né? Sim, é verdade. E atualmente, né, tu coordena o grupo de desenvolvimento de roteiro no Centro Cultural Marieta. A gente estava falando um pouco disso antes de entrar aqui na entrevista, e eu gostaria de saber como que é estar trabalhando com pessoas que estão começando agora, né, a escrever seu primeiro roteiro, a começar a se descobrir para o audiovisual. E como que tu vê o futuro do audiovisual do país a partir dessa tua experiência também? Ai, massa. Eu gosto muito de falar do Mareta, porque eu acredito muito que o que o Mareta tem construído nos últimos anos é fertilizar um terreno, assim, sabe? Para que surja novas autorias, assim, nesse cinema, né? Que ainda carece de autorias de pessoas mais diferentes, né? De pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas pretas, periféricas e de regiões diferentes do país, cidades pequenas, enfim, para a gente de fato começar a pensar sobre o Brasil como um todo, né? E aí eu acho que o Mareta é muito importante porque ele consegue reunir essas pessoas de diferentes partes, porque são grupos online de roteiro, né? E reúne, além de pessoas que estão começando, há pessoas também muito experientes. Sei lá, estava dividindo. Eu entrei no Mareta como participante, hoje eu sou coordenadora, mas eu já dividi turma enquanto participante com pessoas que trabalharam muito tempo enquanto autor roteirista da Rede Globo, assim, sabe? E são experiências muito distintas, né? E aí eu acho que essa troca de experiências, né, é muito importante, mas também é muito legal quando chega alguém jovem, assim, que tem pouca experiência e pouca bagagem mesmo, né? Que chega muito fresquinho, assim, sabe? Não chega engessado com tipo de cinema e tal. Então eu acho que é frutífero também nesse lugar, assim, sabe? Que é uma grande experimentação. E eu acho que, não sei, eu acho que o futuro é isso mesmo, a gente pensar cada vez mais sobre ter tempo para desenvolver nossas histórias, porque é muito importante que a gente consiga desenvolver as histórias com qualidade, pensando em roteiro, pensando, enfim, no próprio processo de se envolver com aquilo que a gente está querendo colocar em tela. E que às vezes uma etapa de desenvolvimento faz com que a gente não cometa erros ou não cometa tantos erros na produção, né? Que não desperdice dinheiro e que, sei lá, foque nas coisas mais essenciais do filme. Então, eu acho que pensar também nesses grupos de desenvolvimento é pensar na profissionalização do setor, sabe, de uma maneira geral, assim, é pensar em como que essas novas pessoas, essas novas realizadoras que estão chegando no cinema
elas chegam querendo contar histórias que ainda não foram contadas, mas também eu acho que a nossa chegada transforma o fazer, né? E a gente tem um jeito diferente de fazer, assim. Eu acho que o cinema ainda opera, às vezes, numa rigidez e numa hierarquia que, às vezes, atrapalha mais do que ajuda, assim, né? Então, eu acho que pensar sobre essa nova geração é também pensar sobre novas maneiras de trabalhar, né? A gente falou tanto, sei lá, esses tempos sobre trabalho 6 por 1, né? E a gente ainda luta, enquanto operários do cinema, de reduzir jornadas de trabalho, respeitar os tempos das jornadas e não trabalhar, enfim, mais de 5 dias seguidos, né? Porque justamente a gente, enquanto trabalhadora da cultura, do cinema, a gente também tem uma vida, né? Assim, a gente também tem família, também tem outras demandas e que às vezes é difícil conciliar com tudo isso. E daí por isso que eu acho que também essa nova geração talvez chegue também querendo mudar um pouco o fazer, sabe? Eu acho que na verdade tem mudado e que isso tem, na verdade, materializado nas telas, assim, sabe? Eu acho que os filmes têm mostrado questões que não mostravam, e o próprio fazer também acaba transformando isso. Excelente. E como tu falou, esses ambientes de troca, né, de troca de saberes, de culturas, entre pessoas diferentes que estão em prol de contar histórias também que quebram uma narrativa padrão, né, porque a gente também viu, né, a prova do festival também, de que tem muita gente querendo experimentar coisas novas até na forma de contar essas histórias. Então, espaços de troca são muito importantes, né? E agora, no mês que vem, né, dia 25 a 27 de julho, a gente vai estar com o Festival de Cinema Respira acontecendo presencialmente aqui em Bento Gonçalves, inclusive com você aqui presencialmente conosco, e vai ser um espaço de troca fantástico. Então, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que tu fizesse um convite para quem está nos assistindo de diferentes partes e que tem a possibilidade de estar conosco nesses dias, de que venha aqui prestigiar e também trocar com a gente sobre cinema. Ah, então é isso, né? Amigos gaúchos, apareçam no Respira, porque eu acho que o filme que a gente trabalha um tempão, assim, né? 1, 2, 3 anos, às vezes, no curta-metragem mesmo. Ele se concretiza quando a gente vê esse filme na tela e quando a gente vê esse filme juntas, né? Então é muito importante esses momentos de exibição e esse momento de troca e debate sobre os filmes. Então vai ser muito gostoso receber todo o público e que a gente consiga debater e pensar sobre esses filmes e o cinema que a gente quer construir. Ótimo. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora. Obrigado, Carcará, por essa conversa. Que a gente continue ela presencialmente. E fica então esse convite. E nos vemos no Festival de Cinema Respira. Até lá.